Senhor, nós queremos te agradecer, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua direção, obrigado pelo teu agir nas nossas vidas. Que nós possamos agora receber a tua palavra, sabendo que ela é palavra de Deus, que traz mudança, traz renovo, traz direção, que nos impacta, que nos corrige, que nos orienta. Então que o Senhor fale conosco essa noite, que nós possamos sair daqui renovados, tocados, rendidos completamente a Ti, para que seja feita a Tua vontade, não a minha, o Teu querer e não o meu. Então usa a minha vida, Senhor, repreendido todo o ataque das trevas, toda a frieza espiritual, todo o cansaço, todo o peso, cancelado e quebrado seja agora em nome de Cristo Jesus, e que nós possamos agora nos render completamente a Ti, completamente ao Senhor. Nós clamamos o Teu cuidado, a Tua graça e o Teu agir poderoso e sobrenatural. É a Ti, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, Deus colocou, pode aplaudir o Senhor, não deixa o crente no vácuo não, vai. Orando, buscando em Deus, o Senhor colocou no coração para fazermos algumas mensagens. Podemos dizer que seria uma série de mensagens, não terão o mesmo título, mas nós podemos dizer que Deus colocou no coração para a gente ministrar desde Eli e os filhos de Eli, para passarmos por Samuel, Saul, Davi, vamos passar Absalão, vamos passar por toda essa galera até chegar a um reino dividido. Claro que tudo isso não vai ser apenas hoje, vai ser em muitos domingos que nós estaremos juntos. Então abra o teu coração, prepare para aquilo que Deus tem para mover na minha e na sua vida poderosamente. Mas quando nós olhamos nesses textos tão preciosos e tão maravilhosos, nós podemos ver alguns padrões. E um padrão que nós vamos ver é que tem muitas pessoas que começaram bem, mas infelizmente não terminaram bem. E eu e você temos que entender que o Senhor espera de nós que a gente não apenas comece, mas que a gente também termine. Nós acabamos de ler um texto falando sobre a área financeira. Paulo falou de um grupo que começou e ele esperava o que deles? Que vocês vão até o fim. Então, se nós olharmos aqui, isso é na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós podemos ver que o Senhor espera de nós que a gente venha terminar bem. Por exemplo, talvez você é alguém que já começou a academia e no segundo mês fala: pastor, eu só paguei, não consegui nem ir ainda. Talvez você tenha a oportunidade de terminar bem esse ano em nome de Jesus, aleluia. Se você não quiser terminar bem, posso dar uma dica para você? Oferte na vida de alguém a academia que vai ser melhor na tua vida, em nome de, vai ser muito mais proveitoso para a tua vida. Irmão, não estou a fim de ir, quero te ofertar um ano na academia. Quem recebe um ano? Deixa eu ver. Eita glória, aleluia, vem em mim que eu estou facinho, Jesus. Então talvez seria mais fácil para muitos de nós a entendermos isso, pois seria isso muito precioso. Mas quando nós olhamos Eclesiastes, ele vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Meu irmão, isso aqui é uma verdade muito forte. Melhor é o fim do que o princípio, porque eu falei, no princípio dá gás, no princípio você está empolgado, no princípio você está aleluiado, no princípio você está naquele jeito, não, vamos e tal, vai acontecer, vai ser e tudo mais. Meu irmão, você permanecer firme é um desafio. Você perseverar é um grande desafio. Por exemplo, esse ano são 20 anos de casado, meu querido, pastor e eu. 20 anos que ela olhou esse pão na vida dela e falou: não dá para ficar sem esse pão na minha vida, aleluia. São 20 anos que eu olhei para ela e falei: meu Deus, que morena, aleluia, vamos lá, vai no cartório, patentia, registra, pum, tá feio, tá lá, tamo junto, aleluia. Nós juntos, nós estamos 25 anos juntos, meu irmão, é uma jornada. Meu irmão, é muita coisa nós passamos, nós enfrentamos, só nós sabemos o que nós enfrentamos, só nós sabemos o que nós passamos, lutas, guerras. Não fica achando que foi tudo mil maravilha, não. Tem momento de luta, momento de guerra, momento de lágrima, mas posso falar? Tem um Deus que cuida, tem um Deus que direciona. Meu irmão, acho que tem alguém aqui essa noite, tem crente que está aqui, que está a fim de receber palavra de Deus. Eu espero que você esteja aqui, tomado pelo Senhor. Eu espero que você não esteja pensando: puxa, eu poderia estar no bloquinho das loucas da avenida. Não, Deus vai te pegar, crente. Você foi liberto disso em nome de Jesus. Você não faz mais parte disso, não. Então, crente, nós somos crente tomado pela glória do Senhor, amém? Então tem momento de luta, tem momento de guerra, tem momento de problema, mas tem um Deus que cuida de mim e de você, aleluia. Então nós vamos entrar nessas mensagens, vamos falar sobre esses assuntos. E hoje, primeiro livro de Samuel é delicado, parceiro, mas no final tudo vai dar certo. Fala assim pro seu vizinho: que bom que você veio, porque Deus vai te pegar. Você que está visitando a gente, não se preocupe, no final tudo vai dar certo, em nome de Jesus, aleluia. Mas até lá, talvez vai vir umas palmadinhas na gente.
vai vir uma pegadinha, uma puxadinha de orelha, um alinhamento. Lembra que o pai que ama ele, corrige, orienta, direciona. Quando nós olhamos o primeiro livro de Samuel, ele fala de grandes e maravilhosos começos, mas também ele fala de, infelizmente, trágicos finais. Nós vamos falar alguns cultos sobre isso. Mas nós vimos aqui, que nós acabamos de ler, que melhor é o fim do que o início. Porque talvez a pessoa até começou mal, mas no final ela terminou bem. O grande problema é quando a pessoa começa bem e no final ela termina mal. Aí complica. Que nós possamos ser uma geração que aprende a começar e a terminar bem até o fim tudo que nós estamos envolvidos em nome de Jesus, amém? Seja casa, ministério, negócio, na área que for, nós possamos ir até o fim caminhando debaixo do Senhor. Então muitos acabam no começo com todo o seu gás, empolgados, cheio de desejo de avançar, mas infelizmente nós temos que lembrar de algo: a vida não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Todo dia mais uma milha, todo dia mais um passo, todo dia mais um passo, todo dia mais um avanço. Então nós temos que ter isso muito claro. Mas agora, porque muitos até começam bem, mas infelizmente não conseguem permanecer ou terminar bem, é porque nós devemos entender que para chegarmos até a linha de chegada, nós teremos lutas, nós teremos guerras, nós teremos desafios, nós teremos situações complicadas, nós teremos situações que nós vamos dizer: meu Deus do céu, porque eu estou passando por isso? Mas mesmo que isso aconteça, nós vamos lembrar: tem um Deus que está cuidando de nós, tem um Deus que está olhando para mim, para você, espera de mim, de você. Não desista, persevere, acredite, confie. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 3,14, não precisa colocar no telão, ele vai dizer: prossigam para o alvo. Ele está falando de alguém que vai crescer em maturidade, vai crescer espiritualmente, mas ele está falando de um processo. O que ele está dizendo? Mesmo num processo de crescimento, eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo. E quando ele fala de prosseguir, ele fala de alguém que está correndo com determinação, é alguém que começou algo e não para. Então eu declaro sobre a mim e sobre a tua vida essa noite, que tudo aquilo que Deus colocou na minha, na sua mão, nós não vamos desistir, nós vamos permanecer, nós vamos avançar, nós viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Se você crê, aplauda Ele bem forte, aleluia. Por 200 anos Israel foi governado pelos juízes. Juízes eram homens que foram levantados por Deus num período ainda que não tinha rei em Israel, para poder tentar auxiliar o povo, ao povo poder caminhar debaixo daquilo que Deus tinha. E nós vemos ali, o livro de Juízes termina, vem o livro de Ruth. Depois do livro de Ruth entra agora 1 Samuel. 1 Samuel agora ele começa a falar da história de Ana, casada com Elcana, onde surge Samuel. Samuel vai ficar para outro dia, não vai entrar hoje. Mas ali no capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos ali que começa a história de Eli. A Bíblia vai falar que Eli, sumo sacerdote, é aquele que entrava no Santos dos Santos, é aquele que tinha acesso à presença de Deus uma vez por ano. Ele servia ao Senhor. E Eli tinha os seus filhos. Os filhos de Eli, junto com Eli, foram levantados. Deus havia prometido para eles que eles e a casa deles serviriam ao Senhor, estaria diante do Senhor, servindo ao Senhor. Então havia uma promessa, presta atenção nisso. Então havia uma promessa para eles servirem, para eles estarem diante do Senhor, caminhando com o Senhor. Porém, nós observamos algumas coisas. Nós vemos que algo acaba acontecendo, porque infelizmente Eli e os filhos de Eli, eles começaram a tomar um rumo completamente diferente. Mas quando nós olhamos esses homens, Eli e os filhos dele, eram sacerdotes. Eli, sumo sacerdote, e os seus filhos sacerdotes. E os sacerdotes não eram apenas líderes religiosos, eles eram aqueles que seriam os mediadores entre Deus e o povo, responsáveis pelo culto, ensino, santidade, ordem espiritual na nação. Então esses sacerdotes eram aqueles que apresentavam oferta pelo pecado, de gratidão, consagração do povo. O povo, quando vinha se relatar com Deus, ou oferecer sua oferta diante de Deus, eram esses homens que ajudavam, davam suporte. Esses eram os sacerdotes. Sacerdotes cuidavam do altar, da menorá, que é o candelabro, do incenso, dos pães da proposição. Então eles acabavam instruindo o povo nos mandamentos. Então esses sacerdotes eram esse grupo que tinha que orientar, tinha que ajudar. Eles até julgavam questões religiosas, até mesmo morais. Esses eram os sacerdotes. Eles estavam ali, eles tinham um privilégio de serem usados por Deus e de caminharem na direção do Senhor,
provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente, talvez Eli e os seus filhos tiveram um começo bom, começaram de alguma forma, porém no meio do caminho, infelizmente, os filhos de Eli, e até mesmo Eli, tomaram um rumo diferente. Eli teve uma situação que nós vamos mencionar, e os filhos dele, outro completamente diferente. E o texto aqui, não vou ler todo o texto, depois você pode ler em casa, porque ele é rico em detalhes, mas para a gente poder ganhar tempo, nós vamos compartilhando aqui para vocês. Nós podemos ver que agora os filhos de Eli, eles estavam vivendo de uma forma completamente fora do que Deus havia direcionado. E o texto vai dizer em 1 Samuel 2:12 o seguinte: era porém os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aqueles que foram levantados por Deus para serem sacerdotes, servirem ao Senhor, ser aqueles que ajudavam o povo a tentar até mesmo se aproximar de Deus na questão de oferta, sacrifício, ensino, santidade, como nós acabamos de falar aqui. O texto vai dizer agora que esses dois, eles decidiram trilhar um caminho que infelizmente o texto vai dizer que eles não se importavam com o Senhor. Quando a Bíblia chama eles de filho de Belial, isso aqui, meu querido, é uma séria afirmação de quem eles eram. Porque filho de Belial era uma maneira hebraica de se referir a um homem desprezível, a uma pessoa que era inútil, a uma pessoa que era um ímpio. O ímpio é aquele que não tem intimidade com o Senhor. Então quando o texto vai dizer aqui de uma forma muito clara que eles eram filhos de Belial, meu irmão, isto aqui é praticamente um peso espiritual muito forte. Porque ao invés de falar assim para eles, vocês são filhos de Deus, não, vocês, pelas atitudes de vocês, vocês são mais filhos de Belial. Vocês são inúteis, desprezíveis, porque ao invés de vocês fazerem o que era para fazer, vocês estão fazendo segundo a vontade de vocês. E vocês chegaram num ponto que vocês não se importam com o Senhor. Meu irmão, isso aqui é pesado demais. O texto vai dizer que eles não se importavam com o Senhor. Então os filhos de Eli, eles chegaram num ponto que eles abusaram da posição deles de sacerdotes. Eles começaram agora a satisfazer a sua ganância pelo poder. Eles começaram agora a ter uma busca pela posse, pelo controle. É mais ou menos assim, eles queriam que a vontade deles governasse eles. O desejo deles tomasse conta deles. E eles chegavam num ponto, depois você lê em casa, mas eu vou dizer, eles começavam a pegar a força, parte da oferta que não pertencia a eles. Tinha parte que pertencia a eles pela lei de Moisés, mas as pessoas quando iam oferecer oferta ao Senhor, eles pegavam a oferta que era do Senhor, eles tomavam para eles. Eles começaram a se envolver em questões delicadas. Eles estavam até exigindo já carne crua, antes mesmo de a gordura ser queimada diante de Deus. Então estavam desrespeitando a lei. Se alguém recusava entregar a carne, eles ameaçavam à força tomar aquilo daquela pessoa. Eles tratavam as ofertas do Senhor com desdém, banalizando algo sagrado. Eles tinham relações sexuais com mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Olha que absurdo. Os filhos de Eli, aqueles que eram para ser sacerdote, caminhar em santidade, estavam tendo relação sexual na porta do tabernáculo. É mais ou menos você chegar aqui na igreja, tem uns irmãos que é para falar que é diácono, presbítero, pastor, está tendo relação na porta da igreja. É mais ou menos isso que a Bíblia está falando, uma questão muito delicada que eles estavam enfrentando. Então se nós pensarmos aqui, aqueles caras que talvez até começaram bem, estavam tomando um rumo que deveria mudar a vida deles para uma coisa que não seria tão boa. E isso, meu querido, é algo muito sério, que eu e você devemos entender. Por quê? Porque o texto que nós lemos vai dizer que eles não se importavam com o Senhor. Então se eles não se importavam com o Senhor, eles se importavam com o quê? Com a vontade deles, com o desejo deles, com o eu deles, da forma deles, da maneira deles. Então nós podemos dizer que esses homens, eles estavam com os olhos somente nas suas vontades, em satisfazer os seus desejos. Nós podemos ver aqui algo interessante: nem todas as atitudes que tomamos agrada a Deus. Nem toda atitude que nós tomamos agrada a Deus. Grava isso na tua vida, crente. Nós fazemos parte de uma geração que quer viver um evangelho segundo o que ela acha, não o que a Bíblia diz. Hoje o cenário é tão forte que eles querem agora arrancar textos bíblicos para poder satisfazer a vontade deles. Eles querem arrancar textos que são muito claros no Antigo e Novo Testamento sobre o que Deus está falando, sobre a área que for.
E as pessoas muitas vezes querem falar agora até mesmo de atualizar a Bíblia, de ter que mudar a Bíblia. Eu vou dizer algo muito claro para você: nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é verdadeira, é inspirada por Deus. Tem um crente aqui essa noite, ela é o nosso manual de regra, fé e prática. É ela que nós vamos seguir, é ela que nós vamos caminhar. Então nós entendemos, não é a Bíblia que tem que ser atualizado para satisfazer os meus desejos, somos nós que temos que nos render à palavra desse Deus que é verdadeiro e soberano. Cadê os crentes aqui essa noite? Dê uma salva de palmas a ele bem forte, aleluia. Então nós podemos ver isso, que eles estavam de acordo com a vontade deles, o eu deles estava tomando a frente. E eu e você temos que entender algo muito sério. O nosso Jesus de love, ele falou uma coisa muito séria. Ele diz assim em Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim. O que significa isso? Significa o seguinte: Jesus está passando, anunciando evangelho, palavra, pregação, arrependimento, mudança. Quem quer vir após mim, ou seja, continuar me seguindo, para onde eu for, ele vai ter que entender algo. Não é só ir no trenzinho da alegria. A quem quer me seguir tem que entender algo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, eu sei que hoje nós vemos numa fase, tem que falar até com sabedoria, mas aqui Jesus está muito claro. Ele fala: quem quer vir até mim ou após mim, quem quer me seguir, vai ter que entender algo. Você vai ter que abrir mão da sua vontade, você vai ter que abrir mão do seu eu. A sua natureza vai gritar, o seu eu vai querer tomar frente. A minha, a sua vontade muitas vezes vai querer falar que a gente faz isso, que Deus está com a gente, que Deus me entende, mas Ele nunca vai contra a palavra dele. E esse Senhor Jesus está falando: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmão, negue-se a si mesmo, é negar a si mesmo mesmo. O que significa isso? A sua vontade está dizendo uma coisa, mas você não caminha segundo a tua vontade. Você negou a si mesmo, agora você caminha segundo a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a direção do Senhor. E isso não é só um dia, Ele vai dizer dia a dia: tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar cruz? Eu sei que muitas pessoas hoje têm tatuagem de cruz, pingente de cruz, nada contra. Só que muitos de nós não conseguimos entender o que a cruz significa. A cruz fala da morte. Cruz fala da morte. O que significa isso? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra para você e me siga. Isso significa que se eu quero seguir Jesus, não são mais as minhas vontades, não são mais os meus desejos. Meu irmão, na boa, nós não podemos querer moldar Jesus ao nosso padrão. A cruz não é ortopédica. A cruz não é ortopédica. A cruz é real e verdadeira. E quem quer viver aquilo que o Senhor tem, vai ter que aprender a morrer para a sua vontade. Vai ter que aprender a dizer não para a sua carne. Mas pastor, mas Deus me fez assim. Entenda algo. Do dia em que Adão caiu e pecou, a partir dele, toda a humanidade nasceu debaixo de pecado. Tudo o que Deus não queria entrou. Então esse papo que nós falamos muitas vezes, Deus me fez assim, eu nasci assim, Ele me quer assim, não é bíblico. Porque Ele está falando: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu e você temos que entender, se nós queremos viver o evangelho real e verdadeiro, nós vamos ter que dizer não para a nossa vontade, nós vamos ter que dizer não para o nosso eu. Nós temos que caminhar segundo a palavra desse Deus maravilhoso, precioso e extraordinário. Posso ouvir um amém, igreja? Então o Senhor deixa muito claro, então, ou seja, nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades, nosso desejo carnal, tudo que a nossa alma muitas vezes grita. Nós precisamos olhar agora pela ótica da Bíblia. Eu não posso mais seguir agora os meus achismos, eu não posso seguir mais a minha vontade. Então quando Deus fala para abrir mão da nossa vontade, isso fala de aprender a caminhar em obediência ao Senhor, em obediência total ao Senhor. E a palavra dele é não caminharmos mais na força do nosso braço, mas aprendermos a depender desse Deus poderoso, precioso e maravilhoso. Eu vou dizer uma frase para você, grava isso no seu coração: não queira trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Não queira trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro.
Já falei para vocês que eu espero a vida inteira para ouvir uma frase: servo bom e fiel. E nós temos que entender que só vamos conseguir ouvir isso no fim. Se não chegou o fim, ainda é hora de nós permanecermos firmes. Nós precisamos ser uma geração que permanece firme. Jeremias, ele vai dizer assim, Jeremias 2,13: pois o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Jeremias está dando um toque para a galera, falou: galera, deixa eu dar um toque para vocês. O Senhor está dizendo para vocês: o meu povo cometeu 2 maldades. Qual foram? O primeiro, me abandonaram a fonte de água viva. Além de abandonar o Senhor, aquele que pode suprir, mover em todos os sentidos, eles agora decidiram fazer na vontade deles, buscar outros deuses, buscar outros meios, buscar outros recursos, fazer de outra maneira. E ele está falando, o resultado deles vai ser um resultado destruidor. Eles vão sentir fome, eles vão sentir sede, a alma vai gritar, o eu vai dizer que não, que está ali, que está desesperado, que não vai ter como. Então esse povo aqui de Deus rejeitou e abandonou o próprio Deus, aquele que tem a verdadeira vida, aquele que tem a provisão, aquele que tem o sustento, aquele que é a fonte de água viva. E eles fizeram o que? Nós não queremos ouvir o Senhor, não queremos caminhar segundo o Senhor, nós queremos caminhar segundo a nossa vontade. Nós vamos buscar agora o que nós achamos legal, vamos cultuar os nossos deuses. E qual foi o resultado? Ele está falando, é uma cisterna rachada, não vai dar em nada. Sabe o que isso significa? Muitas vezes nós buscamos as nossas vontades, o resultado que nós sentimos na nossa vida é sequidão, é tristeza, é mágoa. Queridos, hoje é um culto, aquele culto que nós vamos olhar para dentro. Posso ouvir amém, igreja? Hoje vai ser aquele culto que você vai olhar para dentro. É um culto que tem que olhar para dentro. Fala, cara, como é que eu estou vivendo a minha vida? O que eu estou vivendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual tem sido as minhas escolhas? O que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Por quê, meu irmão? Porque nós estamos aqui diante de uma família que tinha uma promessa: vocês estarão comigo. Mas essa família que tinha uma promessa, infelizmente, devido à atitude deles, esse Deus agora entrou em cena. E o que aconteceu? Esse Deus que entrou em cena, ele também, além de ser um Deus que é amor, ele também é um Deus justo. E um Deus que é justo, ele vai vir com a sua justiça. Quando nós falamos de um Deus justo, isso fala que ele tem uma retidão moral. Então Deus sempre age de acordo com o que é certo, com o que é bíblico. Ele é um Deus imparcial, ele não favorece ninguém injustamente, ele está sempre com a palavra dele. Quando nós falamos de um Deus justo, isso significa que ele é um juiz, que ele vem com um juízo verdadeiro. Então, ou seja, suas decisões e julgamentos são sempre corretos. Quando nós falamos de um Deus justo, nós estamos falando de uma fidelidade à verdade. Então ele nunca age contra a sua própria natureza, que é santa, ou contra a sua palavra. Aonde eu quero chegar? Os filhos de Eli continuaram daquele jeito, daquela maneira, não quiseram mudar. E infelizmente a consequência veio, porque um Deus justo entra em cena. E aqui eu quero deixar um texto para você, Gálatas 6:7. Nunca se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quando nós falamos de Deus não se zomba, queridos, grava isso na sua vida. A pessoa do nosso lado não consegue ver o que a gente faz 24 horas. É verdade ou não é? Verdade. Até mesmo quem é casado não está 24 horas ali, em todo momento. Talvez tem coisas que a gente pode até burlar, a gente pode até fazer, mas existe um que a gente não consegue enganar, não consegue esconder, não consegue burlar. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele entra no mais íntimo da mente da sua vida. E esse Deus que é precioso, onisciente e poderoso, ele espera de mim e de você santidade. Ele está falando, não zomba de mim. Por que ele está falando, não zomba de mim? Porque o que você semear, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. E qual foi o resultado aqui, meu querido? Infelizmente, nós vemos aqui o texto, depois você pode ler em casa, 1 Samuel 2, do 27 em diante, não precisa colocar. Um homem de Deus aparece para Eli e vem trocar uma ideia com Eli. Então um Deus de amor agora saiu de cena, e agora entrou um Deus que é justo, e ele chega com um papo reto. É como se ele estivesse falando o seguinte: deu. E ele fala assim para Eli, ele vai dizer muitas coisas. Um homem de Deus veio ali e ele fala assim:
Ele começa a falar para eles: cara, eu não manifestei a casa do seu pai. Vocês não viveram muitas coisas preciosas. Eu não fiz muita coisa. Olha só, eu tirei o povo lá do Egito. Eu tirei vocês daquele lugar de escravidão. Olha só como eu conduzi vocês. Eu escolhi a sua família. Dentre todas as tribos, eu escolhi a sua tribo, para vocês serem sacerdotes, para vocês me servirem no altar, queimar o incenso, para você vestir a estola sacerdotal, estarem diante de mim. Mas agora eu estou vendo que vocês, infelizmente, não estão tratando as coisas que eu falei que eram para ser santa, com santidade. Vocês estão desprezando. Ele está falando tudo isso aí, o homem de Deus está falando para Eli: você está desprezando. Ele vai falar para Eli: Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. Porque Deus esperava que Eli pudesse corrigir os filhos. Deus esperasse que Eli pudesse tomar postura, mas infelizmente Eli não teve essa postura. Eli fez um corpo mole. Ai, vamos lá. Sabe aquele tapinha? Puxa, filho, para! E não parou, não mudou. Então tanto Eli quanto os filhos dele estavam lá naquela prática, naquela situação. Na verdade, os filhos dele na prática, ele não corrigindo os seus filhos. E aí Deus vai dizer algo precioso e maravilhoso. Quero que você fique atento aqui. 1 Samuel 2:30. Olha só o que ele fala: porquanto o Senhor Deus de Israel diz: na verdade eu prometi. Olha só que forte isso. Na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. E ele vai dizer assim: porque eu honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei aqueles que me desprezam. Meu irmão, isso aqui, quem está falando é um homem de Deus, uma mensagem do Deus vivo que eu e você buscamos hoje. Ele fala para Eli: Eli, eu esperava de você um posicionamento, eu esperava de você uma mudança, eu esperava de você uma atitude, mas você não alinhou. Aí ele vai dizer o seguinte: tinha promessa para você, mas longe de mim tal coisa. Meu irmão, eu não sei como é que você está conseguindo entender isso, mas é mais ou menos assim: eu tenho promessa para você e para a tua casa, eu tenho promessa para a tua empresa, para os teus negócios. Deus está falando, só que esse Deus que deu a promessa, Ele espera de mim e de você uma atitude, que a gente venha seguir segundo o padrão dEle, segundo a palavra dEle. Porque o que Eli está ouvindo aqui é o seguinte: sabe a promessa que eu tinha para você? Infelizmente, devido à sua atitude, eu não vou te dar mais, eu vou tirar de você e vou dar para outro. Porque ele fala assim: eu vou honrar os que me honrarem, porém os que me desprezam, já fica entendendo, eu vou desprezar você também. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou conseguindo dizer. Tem alguém aqui comigo essa noite? Ele está deixando muito claro. Ele fala o seguinte: se você me honrar, o que é honrar? É colocar o Senhor em primeiro lugar. Se você me colocar em primeiro lugar na sua vida, não se preocupe, assim como você me honra, eu vou derramar a honra sobre a tua vida, eu vou cuidar de você, eu vou direcionar você. Só que já fique sabendo, Eli, aqueles que me desprezam, cara, como que eu desprezo Deus? É muito simples: quando eu não obedeço a Ele, quando eu obedeço às minhas vontades, quando eu caminho segundo os meus desejos, quando eu caminho segundo o que eu quero. Eu já tenho que entender, se eu estou agindo assim, esse Deus está deixando muito claro: aqueles que me desprezam também serão desprezados, também serão deixados de lado. Meu irmão, nós temos que ter essa mensagem muito clara. Hoje nós gostamos de palavra, de vitória, de bênção. É legal, eu gosto disso também, meu querido. Eu sei que Deus tem vitória, eu sei que Deus vai suprir, eu sei que Deus vai cuidar, eu sei que Deus vai curar. Quem crê nisso também? Eu creio, está na Bíblia. Só que nós não podemos colocar isso acima de Deus. Nós não podemos colocar isso acima de quem Ele é. Ele é um Deus que merece e espera dos seus filhos honra. Ele espera que a gente venha honrar, Ele espera que a gente venha buscar. Porque no versículo 35, olha só o que ele fala, 1 Samuel 2,35: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Meu querido, isso aqui é algo muito sério, porque Deus espera de nós um posicionamento, assim como Ele esperou daqueles filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ele esperou daqueles homens uma atitude, um posicionamento, uma mudança. E a pergunta que fica aqui para mim e para você hoje é: quanto tempo mais nós vamos dar desculpa para termos que mudar a nossa vida? Quanto tempo mais nós vamos continuar assim, dessa maneira? Quanto tempo mais nós vamos caminhar de uma forma que não tem agradado ao Senhor? Talvez no casamento, na casa, na empresa, no ministério, na área que for. Nós não podemos ser uma geração que
deixa o Senhor de lado. Nós não podemos ser uma geração que deixa o Senhor de lado, que só busca Ele com interesses, só busca Ele para poder satisfazer a nossa vontade. Isso é muito triste. Sabe por quê? Uma guerra se levantou. Ó, que sério isso. Os inimigos se levantaram contra o povo de Israel, os filisteus se levantaram, o pessoal foi para a guerra. Na hora que o povo de Israel foi para a guerra, meu querido, adivinha o que aconteceu? Tomaram um couro. Ali eles tiveram uma batalha, que naquele momento ali nós vemos, meu querido, que muitos homens morreram. A batalha aconteceu e 4.000 homens morreram. Eles voltaram da batalha triste. Presta atenção nisso aqui que você vai entender onde eu vou chegar. Voltaram triste. Aí os anciãos falaram: meu Deus do céu, mas é claro que a gente perdeu. Nós perdemos que nós vacilamos. Aí alguém fala: qual foi o vacilo? Estou falando uma versão atualizada, tá, galera? Qual foi o nosso vacilo? Nossa, nós podíamos ter levado a arca de Deus. A arca de Deus era onde Deus se manifestava. Então aonde a arca estava significava que a presença de Deus estava. E eles chegaram: nossa, como que a gente fez isso? Vacilamos, não, pega a arca da aliança. Aí eles pegaram a arca, trouxeram a arca. No meio do campo de batalha, os filhos de Eli foram junto, Ofni e Finéias, todo mundo junto. Então eles olham a arca chegando, meu Deus, a arca chegando. A arca, aquela madeira revestida de ouro, a tampa do propiciatório, os querubins, madeira de ouro, madeira e ouro, e a tampa toda de ouro do propiciatório, querubins, asa estendida, face um para o outro. Meu Deus, agora veio, a presença veio, o Senhor está com a gente. Aí Ofni e Finéias vindo, talvez até com o peito estufado: aê, nós vamos vencer a batalha, Deus está com a gente, Deus vai mover, agora já era, acabou. O texto vai dizer que eles ficaram tão alegres com a arca, que eles gritaram e vibraram tanto, que os inimigos do outro lado sentiram o chão tremer. Só que aqui é interessante, não é porque tem muito barulho que significa que a presença está presente. Muito barulho não é sinônimo de presença. Muito alvoroço não é sinônimo de presença. Falar que eu sou crente não significa que está na presença. O texto vai dizer que eles vibraram, gritaram: meu Deus, a arca, uau, vão para cima, agora vai ser. Trouxeram a arca, estavam ali, a arca do Senhor veio, gritaram. Você pode ver isso depois em 1 Samuel 4, do 5 em diante. Tremeu, fizeram tudo, foram para cima. E o que aconteceu, meu querido? Perderam, apanharam e apanharam feio, e ainda perderam a arca. Mas pastor, a arca não é a presença? Deus não poderia ter livrado? Ótima pergunta. Sabe qual é o grande ponto que muitos de nós estamos enfrentando batalha e nós estamos perdendo? Que nós estamos tentando usar Deus como amuleto. Qual é a diferença? Não leio Bíblia, não busco Bíblia, busco fazer a minha vontade, busco do meu jeito, busco do meu eu, não sei o que. Quando estoura um problema, aí eu venho até Deus: Deus, aqui está o problema, resolve para mim. Resolveu? Obrigado. Ó, quando tiver outro BO eu volto. Aí eu vivo minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero, eu faço o que eu quero, dou meu chilique, dou isso, vou aquilo, vou não sei o que. Ai, deu BO, tem a igreja Bola de Neve, vou lá de novo no Bola de Neve, lá falar de Deus, aleluia, Deus, vem aqui, vitória, Senhor, preciso de vitória, obrigado, supriu, valeu Deus, eu volto amanhã depois se der, aleluia, continuo com a minha vida, meu problema, meu BO, circunstância, deu BO de novo, meu Deus, eu vou lá para Deus de novo, Deus me ajuda, Deus me socorre. Vou dizer algo para você: Deus não é amuleto para fazer o que eu e você queremos. Ele está em busca de homens e mulheres que sejam filhos de Deus, rendidos ao pé do Senhor, intimidade com Ele, honram a Ele, buscam a Ele, que colocam a vontade dEle acima da sua, em nome de Jesus. Pode aplaudir Ele bem forte se você crê, crente. Aleluia. Fala assim pro seu vizinho, bem que ele falou no começo que ia ser um culto pesado. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção aqui em mim. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou nessa jornada
há 25 anos com o Senhor Jesus. Eu vi muita gente que começou do meu lado e não está mais do meu lado. Eu vi muita gente com muito dom, com um talento incrível, pessoas que têm algo que eu falo, meu Deus do céu, pastores, adoradores. Vi muita gente, mas infelizmente não permaneceram com Jesus. Com Jesus, alguns tomaram rumo diferente, mas está com Jesus, glória a Deus. Mas tem outros que não estão com Jesus, e isso é triste. E isso é triste. Então eu e você, nós não podemos achar que Deus é um garçom que é obrigado a fazer a minha e a sua vontade. Uma vez estava em casa e minha filha, ela estava com dores no corpo dela, dor de crescimento. Quem já teve dor de crescimento? Irmão, isso aí pesa. Ainda mais ela que cresce um pouquinho igual o pai, aleluia. Então vai ser grande. Dor de crescimento. Pai, ora comigo, pai, está doendo muito. E eu orava com ela. Isso já faz um tempo, tá? E ela chegou, falou, pai, não está passando. Ela falou, pai, me explica uma coisa. Por que quando você ora pelas pessoas, elas são curadas e eu não sou? Falei, uma ótima pergunta, filho. Papai também pergunta isso direto para Deus. Porque tem horas que eu estou com a minha lombar travada, estou orando por gente, a pessoa está sendo curada e eu com a minha lombar travada. Estou vendo o cara aqui sendo curado e tem hora que eu ponho a mão. Aí Jesus, na boa. Aqui, ó, está aqui, ó, libera. Aleluia, libera. Nós temos que entender algo. Ele não é garçom para fazer o que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Eu falei para ela assim, filha, a Bíblia fala muito sobre mistérios. Tem mistérios que a gente não vai entender. Esse é um deles, mas uma coisa nós podemos fazer, pela fé, orar para que o Senhor venha tocar, para que o Senhor venha mover, para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha direcionar. Então, muitas vezes eu e você temos que entender isso. Nós temos que entender que Deus não é um garçom para sair fazendo o que nós queremos, na hora que nós queremos. Deu BO no financeiro, muda o financeiro, Senhor, mas a pessoa nunca muda a atitude dela financeira. Deus, muda agora a finança, mas nunca tem uma aliança com Deus. Deus, muda agora o casamento, mas nunca muda a postura como homem, como mulher de Deus. Muda agora o ministério, mas nunca muda a forma de pastorear, de cuidar, de lidar com a pessoa, com o líder, com liderança, o que for. Meu irmão, não tem como. Deus não é aquele que agora, não, tá bom, filho, o que você quer que eu faça? Deus está assim, ó, pede, filho, tá bom, vou fazer, pede, ei, mudou o papel, não. Lembra que quem morreu na cruz não foi eu e não foi você. Nós temos que aprender a ouvir a voz dele, a obedecer a ele, a ser guiado por ele. Sabe o que aconteceu? Os filhos de Eli morreram na batalha. Um cara vem correndo da notícia para Eli. E a Bíblia vai dizer que Eli, ele já estava avançado em idade, ele estava fisicamente próspero, se é que você me entende. Então ele já estava com uma idade avançada, quase 100 anos, e ele já estava fisicamente precisando de monjaro. Então estava querendo agora monjaro. Agora você viu que agora os irmãos agora vão começar o jejum de monjaro. Senhor, eu vou tirar por 21 dias o monjaro da minha vida, aleluia. Oh Senhor, pega essas vidas, aleluia. Mas aqui, o mensageiro vem. Na hora que o mensageiro vem, chega para Eli e fala, Eli, seguinte, seus filhos morreram. E sabe o que é interessante? Se você pegar no texto um pouquinho antes, o homem de Deus fala para ele, os seus filhos vão morrer os dois no mesmo dia. Eu vou dizer algo para vocês, queridos. Não é para pregar terror nem pregar peso, mas é para gerar temor na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém, igreja? A sua vida é muito preciosa, ela passa muito rápida. Deus, ele é misericordioso com a gente, mas a hora que ele entra com a justiça dele, já era. O Deus justo vai julgar retamente. O que aconteceu? Aquilo que o homem de Deus falou, aconteceu com os filhos de Eli. Os dois morreram no mesmo dia. Eli estava sentado na cadeira. A hora que ele ouviu a notícia, ele foi para trás, caiu, bateu, quebrou o pescoço, morreu também. Pastor, está pesado mesmo hoje, hein? É para gerar temor, queridos.
Posso ouvir amém? A mulher de um dos filhos de Eli, se eu não me engano é Finéias, ela estava grávida. Ela estava grávida. E nessa que ela estava grávida, a hora que ela ouviu a notícia que o sogro morreu, o marido morreu, o texto vai dizer que ela estava com filho, o filho nasceu na hora. Na hora o filho dela nasceu. E isso é algo que eu e você temos que ter muito claro. Porque na primeira batalha 4.000 homens foram. Na primeira batalha 4.000 homens morreram. Na segunda batalha 30.000 homens morreram e os filhos de Eli foram. Aquela mulher que estava ali para ter um filho, agora o filho dela nasce. No meio daquele cenário de morte e destruição, o filho dela nasce. E a hora que o filho nasce, a notícia foi tão forte que ela coloca o nome de um filho para expressar o que tinha acontecido com o povo. Ela fala assim, 1 Samuel 4:21. Mas deu o nome do menino de Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. A hora que ela põe a hora que o filho nasce, o filho quando nasce era para ter gerado uma alegria tão grande, mas naquele contexto ela estava tão arrebentada que ela escreveu e acabou. Foi-se a glória do Senhor de Israel. Foi. Se nós pensarmos aqui, por que a glória se foi? Porque pessoas que deveriam buscar o Deus maravilhoso decidiram seguir as suas vontades, decidiram caminhar segundo o que elas achavam que elas queriam. E qual foi o resultado? Destruição, morte, complicou. Alguém que tinha até uma promessa, presta atenção, tinha até uma promessa, tinha promessa, mas o Deus que deu a promessa falou para eles: a promessa que eu tinha para você não dá mais, porque eu esperei de você mudança, eu esperei de você uma atitude, eu esperei de você um posicionamento. Por isso que eu fiz a pergunta: quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Esse Deus que é longânimo, que é paciente, esse Deus que é misericórdia, chega uma hora que ele fala assim: deu, o reto juiz vai entrar em cena. E sabe o que aconteceu? Ao longo da história você vai ver o que aconteceu. A casa de Eli saiu de cena e quem entrou? A casa de Zadok. A casa de Zadok entrou em cena lá na frente, serviram ao Senhor no lugar da família de Eli. Alguém que tinha uma promessa, infelizmente agora perdeu a promessa. Mas eu vim trazer uma notícia para você. Essa noite é uma noite de atitude, é uma noite de mudança. Por quê? É o dia de falarmos: chega, hoje eu me posiciono em Deus, hoje eu protejo a minha casa, hoje eu me levanto diante do Senhor, eu quero honrar esse Deus. Por quê? Ele mudou a minha história, Ele tocou minha vida, Ele me buscou naquela lama, naquele pecado. Por que eu vou seguir a minha vontade? Por que eu vou seguir o meu eu? Eu não quero só começar bem, eu quero permanecer firme para ouvir do meu Senhor. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Seja bem-vindo, filha. Seja bem-vindo, filha. Então talvez hoje é o dia de falarmos: Senhor, Rei da Glória, venha na minha vida. Rei da Glória, eu abro meu coração. Rei da Glória, muda. Rei da Glória, venha. Eu levanto a minha cabeça, eu levanto meu coração, eu me rendo completamente a Ti. Aleluia. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre um rei.
João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vou te ajudar a entender. Como que eu conheço, ou como eu posso saber se realmente eu amo a Deus? Não é pelo post que eu faço, não é pelo que sai da minha boca para que as pessoas se impressionam. Olha lá, olha as frases dele, olha isso. Não, nada disso não. Não é pelo dom que eu tenho. Como alguém realmente ama o Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem as minhas ordenanças, aquele que entendeu o que eu falei. Ele guarda, ele atende, ele obedece, ele cuida. A vontade dele vai gritar, o eu dele vai querer tomar frente, mas ele entendeu, não é a minha vontade não. Eu não quero e acabou, eu quero a glória. Eu não quero e acabou, eu quero a presença. Eu quero a presença, eu quero a presença. Eu quero um Deus de maravilhas movendo na minha vida, aleluia. Da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Só o dele na bateria. Ele é o rei, quem é o rei? Quem é? Rei da glória. Seja o nosso rei, seja o nosso Senhor. Governe nossas vidas, toque as nossas vidas. Nós pedimos perdão, nós pedimos perdão, nós pedimos perdão. Venha, Rei da glória, venha, Rei da glória, venha, Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Jesus, Rei da glória, sobre meu coração. Feche seus olhos. Vai ser de dentro para fora. De dentro para fora. Que o temor do Senhor venha sobre esse lugar agora. O temor do Senhor. Lembre da onde Ele tirou você. Lembra onde você estava. Na mão de Satanás. Olha o que ele fez na tua vida. Por que você quer que a tua vontade governe você? Olhe para a palavra de Deus. Tem exemplo de pessoas que tinham promessa e ficaram pelo meio do caminho. Mas nessa noite, é uma noite de mudança, de atitude, de se render completamente ao Rei da Glória. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Ele te conhece, Ele sabe. É hora de mudar, é hora de se posicionar.
A santidade tem que ser um grito na sua vida e na minha vida. Jesus, Rei da glória, reine. Rei da glória, reine. Deixa Ele reinar. Deixa Ele guiar. Deixa Ele direcionar. Aleluia. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Que nós possamos nessa noite nos posicionarmos em Deus. Que a gente possa ter o temor. Queridos, toda vez que eu olho para a minha vida, para a nossa caminhada, e tudo que nós já enfrentamos e passamos, às vezes eu escuto pessoas vindo falar comigo: nossa, pastor, o fulano, nossa, pastor, o outro, nossa, não sei o que. Sabe o que eu falo para eles? Por isso que a Bíblia fala: quem está em pé, veja, cuide, fique atento para que não caia. Eu e você não estamos imunes. Por isso que nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Os filhos de Eli tinham tudo para ser um exemplo de homens de Deus, mas infelizmente ficaram pelo caminho. A casa de Eli tinha tudo para experimentar um sacerdócio que duraria durante muitos anos, mas foi tirado. Eu não sei você, mas eu não quero ouvir de Deus. Então, o que eu tinha para você, devido às suas atitudes, eu não vou dar para você, eu tiro de você e vou dar para outro. Que a gente possa nessa noite ter esse temor nas nossas vidas, um posicionamento à parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, sobre cada um de nós aqui hoje nesse lugar, até mesmo aqueles que estão nos acompanhando por essa transmissão, que nós possamos nos posicionar em Ti, que nós possamos caminhar alinhados com o Senhor. Nós não queremos ver uma vida de mentira, não queremos ver uma vida fora da Sua palavra. Por isso, venha sobre nós. Aqueles que têm lutas, que têm guerras, que têm desafios, ajude-os, fortaleça. Eu sei que o Senhor espera de nós posicionamento. Então hoje, que nós possamos como igreja nos posicionar em Deus, ficarmos firmados no Senhor e buscarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. De olhos fechados, eu queria fazer mais uma oração para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Eu queria orar com você. Talvez você percebeu que viver uma vida fora dos caminhos do Senhor tem as suas consequências, e hoje pode ser diferente. Não estou falando que vai ser, os problemas vão acabar, não é isso, mas a grande diferença é que no meio dos problemas tem alguém que cuida, tem alguém que guarda, tem alguém que direciona a minha, a sua vida. Amém, queridos? Então nessa noite, de olhos fechados, se você é um desses e quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu ajudar você nessa oração.
Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão. eu te peço perdão. Eu reconheço, Eu reconheço. pequei contra ti. Pequei contra E ti. hoje eu me arrependo. E hoje eu me arrependo. Eu não quero mais Eu não quero mais seguir uma vida seguir uma vida onde as minhas vontades aonde as minhas vontades tomam a frente. tomam a frente. Mas a partir de hoje, Mas a partir de eu hoje, quero me render completamente eu quero me render completamente à tua palavra, à tua palavra, à tua verdade, à tua verdade, à tua direção na minha a tua vida. direção na minha vida. Porque eu creio Porque eu creio que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, que hoje está vivo que hoje está e vivo, que a partir de e hoje, que a partir de hoje tudo que sou e tenho, tudo que sou e tenho entrego nas tuas mãos. entrego nas suas mãos. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo eu te recebo como meu único como meu único e exclusivo e exclusivo Senhor Senhor e Salvador. e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levante sua mão comigo e deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a graça, a unção, o poder e o favor do Senhor venha sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor possa guiar, direcionar e conduzi-los poderosamente. Nós declaramos um tempo de bênção, de cuidado, de favor e direcionamento da parte do Senhor sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas. Se essa foi a sua primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Esses irmãos atrás de mim com a prancheta do Ministério Boas-Vindas, que um dia vamos apresentar para vocês, quem sabe você pode fazer parte. Nós queremos se aproximar pegando teu contato, telefone. Não vamos ficar mandando um monte de mensagem, mas é para indicar uma célula para você. Aquelas reuniões menores que nós fazemos em residência. Seria muito importante você fazer isso antes de ir embora, que seria muito precioso poder se aproximar de você. Amém, queridos? Quem foi tocado e abençoado hoje? Que o Senhor mova na minha, na sua vida, amém? Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada, na presença, no poder e na unção, em nome de Jesus. Amém, amém. Vai na paz do Senhor. Pode aplaudir Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4. Fala: Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus. Aleluia.